Olá, tudo bem? Bom dia, oitavo ano. Nossa aula de hoje fala sobre o primeiro reinado, né? A continuidade daquela aula que falava sobre a colônia portuguesa, ok? Primeiro reinado é Dom Pedro I. Tá? Após a independência, 1822, Dom Pedro I vai organizar o Estado brasileiro. E para isso, ele vai criar uma nova Constituição, a primeira Constituição do Brasil. Nem nova, né? A primeira. Nessa Constituição, em 1823, foi reunida uma Assembleia para a elaboração da primeira Constituição do Brasil. Contudo, por causa das divergências entre deputados e Dom Pedro I, de forma autoritária, ele dissolveu a Assembleia, né, e mandou prender os deputados, instituindo um grupo sob seu comando para elaborar a Constituição. Assim, em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil, ok? Sem a aprovação dos deputados. Ele era autoritário? Não, né? Um pouco. Aí o que ele vai fazer? Quais são os principais artigos dessa Constituição? O que ele fez? Instaurou 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. E esse poder moderador deu autoridade a Dom Pedro sobre outros poderes, podendo vetar decisões, nomear políticos a seu critério e impor medidas conforme os seus interesses. Tá? Então, super-homem. Fez eleições censitárias, baseadas na renda anual de cada cidadão. Então, para escolher deputado, a pessoa tinha que ter renda, tá? Tinha que ter estrutura. As mulheres, por sua vez, não foram citadas, nem tendo o direito de votar. Uma outra coisa que ele fez, ele adotou o catolicismo como religião oficial do Estado. Tá? Então, o Estado não era laico. O Estado tinha o catolicismo como uma religião oficial, permitindo apenas cultos domésticos a outras crenças. Então, a pessoa, não quero ser católico, mas fazia um culto dentro de casa, não podia ter outras igrejas. Né? Bem, como é que era a sociedade no primeiro reinado? Após a independência, a estrutura socioeconômica do Brasil praticamente não sofreu alterações. Tá? Logo em seguida vieram algumas crises, né? E aí nós vamos ter a Confederação do Equador. Muitas pessoas estavam insatisfeitas com as ações autoritárias de Dom Pedro II. Algumas províncias do Nordeste rebelaram-se após a imposição da Constituição de 1824. Então as províncias não aceitaram bem essa Constituição de 1824, totalmente autoritária por Dom Pedro I. Foi nesse contexto que ocorreu em Pernambuco a Confederação do Equador, que instituiu temporariamente uma república na região. Então eles criaram uma república separada do Brasil, né, lá em Pernambuco. Isso é claro que Dom Pedro não aceitou muito isso, né? Os portugueses não aceitam isso. Os revoltosos tinham como objetivo diminuir o repasse dos impostos para o governo central, aumentar a autonomia das províncias e ampliar o poder dos chefes religiosos. Né? Frei Caneca, que já havia participado da Revolução Pernambucana em 1817, foi um dos líderes do movimento. Né? Após intensa repressão e revolta, a revolta foi derrotada e Frei Caneca foi executado. Tá? Então, era a prática, né, da época, aquelas pessoas que não eram a favor de um movimento ou outro, quando elas eram presas, elas eram executadas. Bem, com isso, eles derrubaram esse movimento. Bárbara Pereira de Alencar, que atuou no Ceará, como eu vimos também, foi anistiada após sua prisão em 1817 e envolveu-se novamente na Confederação do Equador, com seus filhos. Por sua atuação em 1817 e 1824, ela foi considerada uma heroína local e teve seu nome escrito em 2014 no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que homenageiam
grandes personalidades da história brasileira. Então, Bárbara Pereira de Alencar, uma mulher, né, naquela época, envolvida no movimento de libertação dos povos do Nordeste. Tá? E aí, claro, depois disso, o Império, né, entrou em crise, o primeiro reinado entrou em crise, e aí houve uma violenta repressão contra esses movimentos, ok? Intensificaram muito. E aí, claro, a partir de 1830, surgiram diversas revoltas populares contra o governo, em regiões como Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Na tentativa de reduzir a oposição, melhorar sua imagem, Dom Pedro I realizou uma série de viagens pelas províncias do Império. Tá? Começou a viajar para ver se diminuía os movimentos revolucionários. Né? Foi recebido pela população com portas e janelas fechadas. Então as pessoas não deram a mínima para ele. Né? Não recepcionaram bem ele. E o imperador, né, tentou realizar festas e tal. Em uma dessas festas, teve um conflito, né, que foi conhecido como a Noite das Garrafadas. Depois disso, houve outras manifestações da população contra o governo. Ficou isolado, né, começou a se enfraquecer politicamente. Aí depois nós vamos ver à frente como vai ser o desdobramento do final do governo de Dom Pedro I. Né? Como é que ele depois vai para Portugal, volta para Portugal, né? Porque o seu pai falece, né? E ele é obrigado a assumir o trono de Portugal no lugar de seu pai, Dom João VI. Ok? Até a próxima aula. Cuide-se e fique com Deus.